Cada dia que passa, eu vou percebendo que não existe facilidades na vida. Tudo que você tenta construir, que seja duradouro, que seja sólido, é difícil, é exigente, demanda tempo, demanda esforço, demanda estratégia, demanda energia gasta. E quando você não tem essa visão de algo crescente, de algo duradouro, de algo que exige esforço, você começa algo e para. Você começa algo e para, começa algo e para. Você vai começar muitas coisas e vai parar. E nunca vai construir. Eu estava olhando, por exemplo, o meu relacionamento com a minha esposa. Nós estamos juntos desde o ano de 2012. Então, nós estamos juntos desde 2012, nós estamos aí há 13 anos, estamos indo para 14 anos agora no próximo ano de 2026. E temos 10 anos de casado, vamos para 11 anos de casado. Construir esse relacionamento com a minha esposa foi difícil desde o início. Eu me lembro que ela morava em São Paulo, eu morava aqui no Rio. Eu tinha que ir para lá, para São Paulo, para nós namorarmos. E aí eu tinha que trabalhar a semana inteira, saía daqui na sexta-feira, pegava o carro e ia dirigindo para lá, 7 horas de viagem. Pô, só aí você já vê que só esse tempo de viagem, o desgaste da viagem, a semana de trabalho. Aí eu chegava lá no sábado, saía daqui sexta-noitinha, dormia ali numa cidade que é onde os meus pais moram e tocava para São Paulo. Aí chegava lá sábado de manhã. A gente convivia o sábado inteiro, domingo pela manhã, domingo depois do almoço eu voltava para trabalhar. Isso é difícil. Demanda tempo, demandou energia, demandou investimento financeiro e de tempo. E também emocional, desgaste emocional. E as incertezas do relacionamento, se vai dar certo, se não vai, se eu insisto, não insisto. A minha maneira de ver a vida, a maneira dela de ver a vida, os traumas que ela tinha e tem, né? E eu os que eu tinha e tenho, tudo isso se enlaçando para construir um relacionamento. Hoje nós temos 3 filhos, uma família que eu considero estável, um relacionamento que eu não trocaria por nada nessa vida. Mas tudo isso é, é trabalhoso, tudo isso é, é difícil. Só que eu não quero salientar aqui o que é difícil, porque a vida é difícil. A vida ela sempre vai ser difícil, porque existir não é uma coisa assim, eu existo, só eu acordo, sou um bobo alegre, acordo, eu trabalho, nossa, que trabalho maravilhoso. Nossa, eu vou comer bem, eu vou cuidar da minha saúde, nossa, como que isso é maravilhoso. Nossa, eu não vou ter discussão com a minha esposa. Nossa, como isso é maravilhoso. Nossa, os nossos filhos estão aqui em casa de férias. Esse tempo agora, nossa, não é, não é. Só que, apesar de ter toda a dificuldade, eu gosto muito da vida que eu vivo, que eu levo, com a minha esposa, com os nossos filhos, com todos os desafios que nós temos. Eu gosto muito, até porque entendo que é a minha vocação, o matrimônio. Mas eu estava, antes de dormir, agora de botar as crianças para dormirem, eu, eu sempre faço assim, eu ligo o ar-condicionado para eles, no quarto deles, e deixo o ar gelando o quarto. Aí daqui a pouco eu vou falar com eles, ó, agora vamos tomar um banhozinho e tal. Já preparo o livrinho seleta de orações pra gente rezar, eu rezo com eles toda noite. E aí, um deles foi lá e abriu o quarto. Aí, o ar que era pra estar gelado não tava. Eu perguntei, quem foi que abriu o quarto? Ah, foi ele. Ah, não fui eu, foi ele. Um ficou jogando pro outro. Eu falei assim, você quer saber? Eu vou desligar o ar-condicionado, vocês vão ficar sem o ar essa noite. Vocês estão jogando um para o outro.
Então vocês vão começar a aprender o que é passar um pouco por dificuldade. E aí eu falei isso para eles, dei essa informação, eles ficaram chateados: não, pai, não". Eu fui sustentando essa ideia, como eu estou sustentando até agora, e eles vão dormir sem o ar-condicionado. Primeiro que eles precisam entender que a vida não é fácil, dentro do grau de entendimento deles. Não é que eu vá ser um pai, que torture os meus filhos. Não, não é isso aqui. É entender que a forja, ela acontece na dificuldade. O ser humano, ele se desenvolve na dificuldade. O ser humano não, todo ser humano que viveu uma vida fácil, que viveu uma vida muito tranquila, né? Todo não, não posso generalizar, mas são poucos os seres humanos que vivem uma vida folgada, que aprende a viver bem, que aprende a encarar de frente os problemas. Os problemas, quando você encontra uma pessoa que ela não encontra, é que ela não vive os problemas dela de frente, é porque ela não passou por dificuldades. E se não passou por dificuldades, não aprendeu o que é dificuldade. Acha que a vida sempre vai ser fácil. A pessoa não foi treinada a passar por dificuldade. Eles estão dormindo ali agora com o ventilador. Eles não estão totalmente no calor. Até porque o quarto já estava fresco por conta do ar-condicionado que eu já tinha deixado ligado. Mas eu entendo que os meus filhos, eles precisam ter pequenas dificuldades diárias. Pequenas forjas diárias. Eu, como pai, não posso ter pena dos meus filhos. Eu, como pai, e me parece, né, é um pensamento meu, eu, como pai, não posso deixar de contribuir para que os meus filhos passem por esses processos de dificuldade, tanto psicológica, quanto emocional, quanto física, para que eles sintam um pouco de dificuldade e possam ir crescendo e entendendo que não é porque a vida traz dificuldades que eles não têm que enfrentar. Não é porque eles passam por dificuldades na vida que a vida é ruim. Não é porque quando você passa por dificuldade e não ninguém contribui, por exemplo, quando era criança, passou por dificuldade, nenhum adulto te ajudou a olhar para aquela dificuldade e enfrentá-las dentro das suas condições enquanto criança, hoje você pode estar tendo dificuldade para passar por desafios e não enfrentar e achar que a vida não é boa por causa disso. Achar que o mundo, o universo conspira contra você. Quando, na verdade, você não foi treinado ou treinada a passar pela dificuldade. E o fato de você não ter sido treinado ou treinada para passar pela dificuldade, hoje você se encontra um adulto que não consegue enfrentá-la, as dificuldades. E isso se dá nesses pequenos desafios, isso se dá nessas pequenas dificuldades que você vai vivendo. Eu sou um pai muito amoroso, eu sou um pai de afeto, né? Eu sou um pai que conversa. Não sou um pai perfeito. Às vezes eu preciso me confessar de exageros que eu cometo, né? Às vezes eu me altero com os meus filhos, às vezes eu não consigo ser aquele pai que eles precisam. Às vezes eu sempre pergunto à minha esposa: amor, será que eu estou conseguindo ser o pai que eles esperam? Será o que está chegando nos nossos filhos da minha parte, da nossa parte enquanto pais? E a gente faz sempre autoavaliação. Eu sei que essa autoavaliação ela é importante para que eu consiga crescer como pai e consiga entender. Às vezes eu até pergunto para eles assim: como é que você está achando que o papai está indo? Você está gostando? Aí eles vão falam. Poxa, quando é uma fala emocionada, que existe aquele egoísmozinho de que eu quero ter
isso só para mim, eu quero meu pai só para mim. Quando eu percebo que existe egoísmo, eu consigo filtrar e perceber, poxa, isso aqui é próprio da imaturidade. Mas, por outro lado, eu preciso permitir os meus filhos passarem por dificuldades. É aí que, para mim, na minha opinião, é ser pai. É ser pai que forja, é ser pai que educa, é ser pai que ensina, é ser pai que vai procurando o tempo certo, dar as doses necessárias para o seu filho, para que daqui a pouco eles sejam ótimos cidadãos, para que saibam respeitar os limites dos outros e os seus próprios limites. Eu sempre ensino os meus filhos a se posicionarem diante das realidades, se posicionarem diante das pessoas. Por quê? Porque é aí que eu acredito que enquanto pequeninos, a gente vai conseguindo incutir as coisas. Até porque o solo agora está fértil, que é a construção da vida deles. Se eu pego um solo que está fértil e bom para o plantio e planto coisas ruins, ou me ausento e deixo outras pessoas plantarem coisas ruins, eu não vou colher bons frutos. E às vezes, a gente não consegue entender que o, o, a semente, quando ela é plantada, até ela dar o fruto, ela precisa de romper. Primeiro a gente afunda a semente. Depois a semente precisa ser regada. E para a semente brotar, o fruto, fazer o fruto brotar, ela é como se ela fosse fazendo isso aqui, ó. Ela fosse forçando, forçando, forçando para romper. A vida das crianças, ela precisa acontecer essa dificuldade do rompimento. E essa dificuldade aqui, quem vai criar são os pais. Por isso que é importante os pais terem a maturidade, nós pais, né, termos maturidade, nós pais investirmos em autoconhecimento, investirmos em amadurecimento, investirmos nas nossas crenças, na maneira como nós nos comportamos, para que as nossas ações elas possam construir nos nossos filhos homens bons, pessoas firmes, pessoas que não hesitam em enfrentar as dificuldades que aparecem na vida. Porque da mesma maneira que as dificuldades aparecem para mim, elas vão aparecer para os meus filhos. E vai ter um momento que eles não me terão para resolver os problemas deles. Uma coisa que eu aprendi com meu pai é assim: sempre que eu e minhas irmãs a gente tinha uma dificuldade, que a gente brigava, a gente discutia, um socava o outro, a gente falava assim: também tô de mal com você, não quero falar com você. Meu pai vinha pra gente e falava assim: olha, vai lá, senta com a sua irmã e vocês vão conversar, assim, vocês vão resolver. Eu não quero vocês ficando de mal aqui um com o outro. E hoje, com os meus filhos, isso foi meu pai que me ensinou. Ensinou pra mim e pra minhas irmãs. Hoje, quando os meus filhos falam assim, eu não quero falar com você, eu tô de mal com você. Quando acontecer alguma coisa que eles estão brigando, qualquer coisa, eu vou fazer a intervenção e falar assim, ó, vocês vão lá, sentem um com o outro. Vocês vão conversar sobre isso que está acontecendo aqui agora. E vocês voltem aqui depois que vocês me disserem o que vocês resolveram. Isso é trabalhoso, tá? Isso é trabalhoso. Isso é trabalhoso. Eu não considero que isso seja para todo mundo. Não considero que isso seja para qualquer um que, eu quero ter filho aí e vou transferir a responsabilidade para minha sogra, para o meu sogro, vou ter filho para deixar na mão deles e eles educam. E eu falo que vou trabalhar e vou dar essa desculpa do trabalho para não educar. Eu não vou querer abrir mão de muita coisa, porque hoje, sendo sincero contigo, eu e minha esposa a gente abre mão de muita coisa por causa dos nossos filhos. Mas por quê? Porque isso é próprio de quem entendeu a paternidade. Eu não queria passar por essa vida sem ter filhos. Muito pelo contrário, eu queria ter 5. Nós temos 3.
É difícil. Se você, por exemplo, não quero ter filho. Tem gente, quando a pessoa fala assim pra mim hoje, eu não quero ter filho, eu entendo o que que é isso. Eu entendo. Sendo sincero contigo, eu posso falar com propriedade, entendo o que que é viver uma vida sem filhos e viver uma vida com filhos. A vida com filhos é muito mais difícil. A vida sem filhos tem as suas dificuldades. Cada um escolhe a dificuldade, só que é, sempre vai ter dificuldade. Sempre vai ter dificuldade. Com filho ou sem filho, casado ou solteiro, trabalhando ou desempregado, fazendo chuva ou fazendo sol, fazendo frio ou fazendo calor, sempre vai ter dificuldade. Ou seja, se você não entender que é pela dificuldade que você constrói uma vida sólida e não pelas facilidades, você não vai querer enfrentar as dificuldades se você ficar pensando só nas facilidades que talvez hoje a vida te dá, ou talvez o seu pai e sua mãe te der. Eu conheço pessoas que não conseguiram valorizar o que o pai deixou depois que morreu. Por quê? Porque se a pessoa passou uma vida inteira só tendo coisas boas e facilidades, ela não soube valorizar. Você torturou seus filhos tirando o ar-condicionado? Óbvio que não, eu não vou deixar eles sem o ar-condicionado e sem ventilador, estão lá com ventilador. Mas eles precisam entender que a vida tem um preço. A vida tem um preço. Tirar o ar-condicionado deles foi algo que, na minha opinião, não mata, não vai fazer com. Eles não estão nem suando lá. Mas eles estão sentindo a diferença do que é o fresquinho do ar-condicionado e o não tão fresquinho assim do ventilador. Isso é uma certa dificuldade para que eles possam ir aprendendo, para que eles possam ir se desenvolvendo como seres humanos. O meu pai, ele me fez passar por dificuldade. O que eu percebo, não de melhor nem pior, não é questão de ser melhor ou pior, mas o meu pai me fez passar por dificuldades de muitas maneiras inconscientes. Tipo, eu vou tirar para ele passar por essa dificuldade. Mas não era com o intuito de ensinar. Era pela imaturidade de não saber lidar com as coisas. Hoje eu falo isso com tranquilidade porque eu passei por muitos processos de conversa com meu pai. Eu passo constantemente por um processo de autoconhecimento, de amadurecimento, quando eu me avalio diante dessas realidades e eu sei que eu sei o bem que eu faço aos meus filhos. Até porque eu estou presente na vida deles todos os dias. Quando eu falo para você estar presente todos os dias, eu, eu estou com eles na parte da manhã, eu estou com eles. A parte da manhã nem tanto assim, né? Mas na hora das refeições, do almoço, eu faço questão de estar com eles à mesa. Levo eles para a escola todos os dias, busco na escola todos os dias. Estou ali com eles para estudar junto com a minha esposa. Minha esposa até faz mais essa questão dos estudos. Banho, roupa, colocar para dormir, rezar com eles, vida espiritual, brincar com eles. Eu brinco com os meus filhos diariamente. E eu considero presença isso. Isso eu considero presença. Participar da vida deles, escutá-los, falar com eles, conversar. Os meus filhos, eles, como aqui em casa a gente tem o hábito de conversar muito, eles estão com esse hábito de perguntar, de conversar, e a gente vai estimulando para que eles tirem dúvidas com a gente mesmo. Isso, para mim, é participar. E quando eu participo, eu tenho a possibilidade de fazer essas intervenções. Quando eu participo, eu tenho essa possibilidade de forjá-los, de educá-los, de treiná-los para que eles sejam pessoas que enfrentem as dificuldades quando elas aparecerem e não corram disso. O intuito desse vídeo aqui é fazer você entender se você está procurando as facilidades
porque você não foi treinado para enfrentar as dificuldades, ou se você está já se colocando em situações difíceis para ir treinando a sua vida, para ir se treinando, para ir se estimulando a entender que a vida não é fácil. Fácil. A vida não é fácil, não é fácil, não. Fácil. A vida não é fácil. A vida não vai ser fácil, a vida não vai ser fácil. Ah, então terrorismo não é terrorismo. É colocando você na realidade, é colocando você no mundo real. Se você quiser ter um casamento, se você sonha em ter um casamento, comece a sonhar a construir-se como uma pessoa nova para você construir no outro. As pessoas às vezes desistem de um relacionamento porque querem construir o outro à sua maneira de ver, mas não querem construir no outro a partir das dificuldades que o outro apresenta. Aí eu quero me casar, mas quero que o marido chegue pronto, quero que a esposa chegue pronta. Não vai ser pronta. A pessoa não vai chegar pronta. A pessoa vai chegar precisando de ajustes, assim como você precisa de ajustes. Se vocês não se ajustarem juntos e forem crescendo juntos, não vai ter relacionamento sólido. Porque no momento de plantar ali das dificuldades para depois a semente romper, você saiu fora, não deu tempo ao tempo. Não foi capaz de construir um relacionamento com outra pessoa. Ah, mas o outro não quer. Pô, existem critérios. Se você está se relacionando com uma pessoa, a pessoa não quer construir uma vida com você, não quer passar por dificuldades, não quer abrir mão, não quer ceder, não quer passar por esses desafios, já é um critério para você perceber. Será que essa pessoa é para você ou você é para essa pessoa? Se não for o tempo que você está namorando aí, pensando e gastando o seu tempo com coisas que você está vendo que a pessoa não quer, é tempo de você desmanchar, pô. É tempo de você desmanchar. No trabalho, você vai passar por dificuldades no trabalho. Não adianta. Na saúde, você vai passar por dificuldades na saúde, tá? É difícil. Você vai ter que comer salada e não vai ter gosto. Como tem o doce, não vai. Se você for tirar o açúcar do café, não vai ter gosto. No primeiro momento vai ser muito ruim mesmo. Agora, você que vai escolher o difícil que você quer. De escolher viver a mesma vida que você está vivendo ou escolher crescer. Escolher se tornar um ser humano melhor. É uma partilha através de uma situação que vivemos aqui em casa. E isso eu percebo que constrói. Não procure as facilidades. Procure em alguns momentos do seu dia, poxa, se observar. Na hora da refeição, se eu como muito rápido, caramba, vou começar a me observar melhor. Na hora de beber água, você bebe, tô com sede, bebe muito rápido. Pô, se observar melhor. Vou espirrar aqui. Calma aí. Na hora da refeição, na hora de beber água, desculpa, mais uma vez. Na hora de beber água. Ah, eu tô com sede, sai bebendo rápido. Pô, você se observa, pô, bebe devagar, calma. Na hora de conversar com alguém, você mais fala ou você mais escuta? Você atropela o outro? Trânsito. Quando alguém vai te corrigir, pô, isso vai te fazendo. Porque essas coisas vêm contra aquilo que é o seu impulso, o seu ímpeto de logo responder. Você se treinar nessa dificuldade, pô, tá calor, para de reclamar. Para de reclamar. Olha ao seu redor, já tem um monte de gente reclamando. Não reclama, não reclama. Pô, você tá diferente, tô. Não reclama. E isso vai ser, pô, caramba, essa dificuldade aqui é um treino. Pô, você vai começar a se preparar para passar por outras dificuldades. Mesmo você que nunca passou por dificuldade, nunca precisou passar. Agora é hora de chegar a esse crescimento. Você ir se desenvolvendo por si só. Isso vai minimizar anos de terapia na sua vida. Sabia? Porque isso é terapêutico. Isso, isso é educativo. Porque a pessoa
quando ela precisa de um processo terapêutico, é porque esse processo terapêutico é porque ela não consegue se resolver sozinha, ela não consegue se enfrentar e nem enfrentar os problemas. Ela não consegue se entender e nem entender o que está acontecendo ao redor dela. Ela precisa de um profissional para ir colocando as doses de clareza para que a pessoa se enxergue. Não o, o profissional fazer por ela, mas o profissional vai dando sinais indicativos para que a pessoa se encontre. Um grande abraço para você. Espero que esse vídeo possa te ajudar. Não sei nem qual o nome, qual é o título que eu vou dar desse vídeo, mas que possa servir de bom proveito para você. Um grande abraço para você. Não deixe de se inscrever no canal. Esteja comigo nos próximos vídeos aí. Uma alegria poder produzir conteúdo aqui para você. Fique com Deus, até mais. Valeu, tchau, tchau.